Olá! Bem, por trás de cada imagem de raio-x que já vimos, existe uma espécie de linguagem secreta superpressiva. E é hoje que vamos descodificar este manual invisível que guia os radiografistas e, no fundo, torna o diagnóstico possível. Quem é que nunca ouviu um suster respiração ou ouvir-se só um bocadinho assim, durante um raio-x? Pois é, parecem instruções super simples, não é? Mas, na verdade, fazem parte de um sistema de comunicação, uau, incrivelmente preciso. É mesmo essencial para conseguir aquela imagem perfeita. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. Para percebermos mesmo como é que os radiografistas trabalham, primeiro temos de aprender a linguagem deles. E o mais incrível é que é um conjunto de termos surpreendentemente universal. Isto garante que uma equipa em Lisboa e outra, sei lá, em Tóquio, estão a falar exatamente da mesma coisa. E é mesmo aqui que tudo começa, a chamada terminologia radiográfica. Olhe, isto não é só jargão técnico para parecer complicado. É, na verdade, uma ferramenta de precisão. O objetivo é eliminar qualquer tipo de ambiguidade. Assim, quando o médico pede uma imagem, o técnico sabe exatamente como a obter, sem qualquer margem para erro. Mas afinal, como é que uma imagem de raio-x se forma? Bem, o segredo está numa física até que bastante simples. Tudo se baseia naquilo que consegue e naquilo que não consegue atravessar o nosso corpo. O princípio é, vá lá, é de uma simplicidade elegante. Pensa assim, materiais densos, como os ossos ou o metal, são radiopacos, ou seja, eles bloqueiam os raios-x e por isso na imagem aparecem a branco. Do outro lado, temos os materiais menos densos, como o ar nos pulmões. Estes são radiotransparentes. Os raios-x passam por eles sem grande dificuldade e por isso ficam a preto. É este jogo de luz e sombra que, no fundo, desenha a imagem que vemos. Mais atenção, obter a imagem certa não é só chegar lá e apontar a máquina. De todo, a forma como o paciente está posicionado é absolutamente crucial. Podemos pensar nisto como um manual de jogadas, um livro de posições padrão em que cada uma tem um propósito muito, muito específico. A primeira, e se calhar a mais comum de todas, é a posição ortostática. O que é que isto quer dizer? Simples, que o paciente está de pé. É a posição ideal para muitos exames de rotina, como os do tórax, porque aproveita a gravidade para posicionar os órgãos internos de uma forma mais natural e, claro, mais nítida. A seguir, temos a posição de decúbito. Este é o termo geral para quando o paciente está deitado. É a posição essencial para examinar pessoas que, por algum motivo, não conseguem ficar de pé, seja por causa de um trauma, de uma doença ou simplesmente por fragilidade. Agora, as coisas começam a ficar um pouco mais especializadas. É o caso da posição de Trendelenburg. Aqui, a mesa onde a pessoa está deitada é inclinada, de forma que a cabeça fique mais baixa que os pés. Parece estranho, mas é uma forma muito inteligente de usar a gravidade para, por exemplo, afastar os órgãos do abdômen da zona pélvica e conseguir uma visão totalmente desobstruída. E claro, como seria de esperar, existe o exato oposto, a posição de Fowler, em que a cabeça fica mais alta que os pés. Repare, cada uma destas posições é uma ferramenta de precisão. É escolhida a dedo para se conseguir visualizar uma parte específica do corpo da forma mais clara possível. Muito bem, já temos o paciente na posição certa, mas ainda falta uma peça importante no puzzle. Para onde é que apontamos o raio-x? Ou seja, qual é a direção exata do feixe? Bem, a isto chama-se incidência. Essencialmente, o termo descreve o caminho que o feixe central de raio-x faz. Pense nisto como o seu ângulo de ataque ao atravessar o corpo para chegar ao detetor. Ok, e as mais comuns são: primeiro, a PA, que significa póstero-anterior. Isto quer dizer que o raio entra pelas costas e sai pela frente. Depois temos a AP, antero-posterior, que é exatamente o oposto. E, finalmente, a de perfil ou lateral, que é quando o raio atravessa o corpo de um lado para o outro. Cada uma destas incidências dá-nos uma perspectiva completamente única da mesma estrutura interna. Pronto, agora vamos juntar todas estas peças. Que tal aplicarmos tudo isto a um caso prático? Vamos analisar um dos procedimentos mais comuns que existem para ver como estes termos todos funcionam no mundo real. E o exemplo perfeito para isso é a radiografia de tórax PA. A sério, é um procedimento que milhões de pessoas fazem todos os anos e cada passinho é ditado por esta linguagem super precisa que estivemos a ver. Então, vamos lá ver o processo
passo a passo. Primeiro, a pessoa fica de pé em posição ortostática, virada para o tetor. Depois, as mãos na cintura e os ombros rodam-se ligeiramente para a frente. É um movimento subtil, mas que serve para afastar as omoplatas e deixar os pulmões bem à vista. O queixo é levantado para não ficar em cima da imagem e, por fim, vem aquela instrução crucial. Respire fundo uma segunda vez e sustém o ar. Porquê? Para garantir que os pulmões estão na sua expansão máxima. Fica claro que cada passo tem um porquê muito bem definido. Ok, tudo isto pode parecer só um conjunto de regras técnicas um bocado aborrecidas até, mas esta precisão toda tem um propósito fundamental. Na verdade, é isto que, no fim de contas, salva vidas. Isto vai muito além de apenas obter uma imagem nítida. Esta linguagem precisa é a base de tudo, da segurança do paciente e da precisão do diagnóstico. Garante que cada imagem seja exata e, mais importante ainda, que possa ser repetida exatamente da mesma forma, meses ou anos depois. Pensemos nisto por um segundo. Quando um médico precisa de comparar uma radiografia de hoje com uma de há um ano, é esta padronização que garante que se estão a comparar maçãs com maçãs. É assim que se consegue acompanhar a progressão de uma doença ou a recuperação de uma lesão com uma precisão incrível. É isto, na sua essência, a base da boa medicina. E este compromisso com a precisão vai mesmo até ao mais ínfimo detalhe. Cada imagem que é tirada é marcada não só com os dados da pessoa, mas também com o lado anatómico exato e a posição em que foi feita. O objetivo é simples, eliminar qualquer hipótese, por mais pequena que seja, de haver confusão. No fundo, o que a radiografia nos mostra é algo fascinante. Em áreas de alto risco, como a medicina, claro, mas também a aviação ou até a programação de software, a clareza não é um luxo, é uma necessidade absoluta. E por isso, estas profissões acabam por desenvolver as suas próprias linguagens secretas. E isso deixa-nos a pensar. Que outras profissões por aí dependem de um código assim, super preciso, para que tudo corra bem, sempre? Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é literalmente a base da nossa saúde a longo prazo, mas que muitas vezes nem nos lembramos que existe: a densidade dos nossos ossos. Vamos falar sobre a densitometria óssea, o exame que nos ajuda a ver o que é invisível ao olho nu. Pois é, fica a pergunta. Como é que se pode saber se os ossos estão fortes? Não é algo que a gente consiga ver no espelho ou sentir no dia-a-dia, certo? Então, como é que podemos ter a certeza do que realmente se passa por dentro da nossa estrutura? E aqui é que está o ponto-chave. A perda de massa óssea é um processo completamente silencioso. Na maioria das vezes, o primeiro sinal de que algo está errado é infelizmente uma fratura. É por isso que esta nossa análise de hoje é tão importante. Vamos olhar para o exame que funciona quase como um radar, que nos deixa ver o problema antes que ele se agrave. Bem, para começar, vamos diretos ao assunto. Por que fazer este exame? Qual é o grande objetivo? O que é que os médicos procuram quando o recomendam? Basicamente, o exame tem 3 grandes superpoderes. O primeiro, claro, é dar um diagnóstico, dizer preto no branco se existe ou não osteoporose. Mas talvez ainda mais importante, ele consegue prever o risco de fraturas no futuro, o que nos dá uma enorme vantagem. E para quem já está a fazer algum tratamento, este exame é a ferramenta perfeita para perceber se o que se está a fazer está de facto a funcionar. Ok, já percebemos a importância. A pergunta lógica a seguir é, então, quem é que devia estar a pensar em fazer este exame? Vamos ver as indicações mais comuns. As recomendações médicas são bastante claras, na verdade. De um modo geral, o exame é recomendado para todas as mulheres a partir dos 65 anos e para os homens a partir dos 70. Mas atenção, a idade não é tudo. Mulheres mais novas, já na pós-menopausa, mas com outros fatores de risco, ou qualquer adulto que tenha tido uma fratura de fragilidade, sabe, daquelas que acontecem com uma queda pequena, também deve considerar seriamente fazer o exame. E é muito importante saber isto. Há certas situações que podem interferir com os resultados. Por exemplo, ter tomado suplementos de cálcio no dia do exame. Isso pode pedir um reagendamento. Mas há uma situação que é uma contraindicação absoluta, ou seja, inegociável: a gravidez. Se houver gravidez, o exame não deve mesmo ser feito. Muito bem, já vimos o porquê e para quem. Agora, vamos à parte prática, para desmistificar o processo. O que é que acontece, afinal, durante uma densitometria óssea? A tecnologia por trás do exame chama-se DXA. O nome parece assim um bocado técnico, mas a ideia é bastante simples. A máquina usa 2 feixes de raio-x com energias diferentes, mas com uma dose de radiação muito, muito baixa.
E é esta dupla energia que lhe permite fazer uma coisa fantástica: distinguir o osso dos tecidos à volta e medir a sua densidade com uma precisão incrível. E o procedimento em si não podia ser mais simples. Primeiro, a pessoa deita-se confortavelmente numa marquesa. Depois, um braço mecânico passa devagarinho por cima da zona a analisar, seja a coluna ou a anca, mas sem nunca tocar no corpo. E o melhor de tudo, não há túneis, não há qualquer tipo de dor e a coisa toda está despachada em poucos minutos. É mesmo muito rápido. A máquina não analisa o esqueleto todo, não. Foca-se em pontos estratégicos que são ótimos indicadores da saúde óssea geral. E, claro, onde as fraturas costumam ser mais graves. Os locais padrão são a coluna lombar e o fémur, ali na zona da anca. O antebraço às vezes também é medido, mas em situações mais específicas. Certo, o exame está feito. Agora vem a parte que todos querem saber. Os resultados. Como é que se lê aquele relatório? O que é que aqueles números todos significam na prática? O número mais importante do relatório é o chamado T-score. A maneira mais fácil de pensar nisto é que o T-score é uma comparação. Ele pega na densidade óssea da pessoa e compara com o valor ideal, ou seja, com a densidade óssea de um adulto jovem e saudável no auge da sua massa óssea. E, com base neste score, a Organização Mundial da Saúde definiu 3 categorias muito claras. Se o valor for até menos 1.0, é considerado normal. Se estiver ali entre menos 1.0 e menos 2.5, entramos numa zona de alerta chamada osteopenia, que significa que a massa óssea já está baixa. E se o T-score for de menos 2.5 ou inferior, aí sim temos o diagnóstico de osteoporose. Para simplificar ainda mais, imagine um semáforo. É uma analogia perfeita. Um T-score na zona verde, está tudo normal. Pode seguir. A zona amarela significa atenção, é preciso abrandar e ter alguns cuidados, é a osteopenia. E a zona vermelha? Bem, o vermelho significa que é preciso parar e agir porque a osteoporose está instalada. Para além do T-score, o relatório também traz outro valor, o Z-score. A diferença é muito importante. Enquanto o T-score compara com um adulto jovem no seu pico, o Z-score compara com pessoas do mesmo grupo, mesma idade, mesmo sexo. É muito útil, por exemplo, em crianças ou adultos mais jovens, para perceber se a massa óssea está a desenvolver-se como seria de esperar. E no fim de contas, o mais importante é perceber que estes resultados não são um ponto final, são um ponto de partida. São informação preciosa que nos permite finalmente ver o que antes era invisível. A pontuação é apenas um número, mas a saúde dos ossos é uma história em construção. A grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo capítulo dessa história? Olha, o nome angiotomografia computadorizada pode até assustar um pouco, né? Parece algo super complexo. Mas a ideia aqui é justamente desmistificar esse procedimento. A gente vai fazer uma jornada passo a passo para entender exatamente o que acontece, do início ao fim. Bora mergulhar nesse universo. Já parou para pensar nisso? Como é que os médicos conseguem, sei lá, olhar por dentro das nossas artérias e veias sem precisar fazer um único corte? A resposta, gente, está numa tecnologia que é simplesmente incrível. É uma combinação de raio-x super avançados com um timing perfeito que cria um mapa detalhado de todo o nosso sistema circulatório. Então, o que é essa tal de angiotomografia? Bom, de forma bem simples, é um exame médico que não é invasivo, ou seja, sem cortes, que usa um scanner super potente e um tipo de tinta especial, o contraste, para criar imagens 3D super detalhadas dos vasos sanguíneos. Dá para ver em qualquer parte do corpo. A melhor analogia é pensar numa câmera super rápida, tirando centenas de fotos, sabe? Enquanto isso, um marcador especial vai lá e ilumina as veias e artérias. É essa combinação que dá para os médicos uma clareza, nossa, impressionante. Ok, vamos começar do começo. A jornada para esse exame, na verdade, começa bem antes de se chegar na clínica. A preparação é um passo que parece simples, mas é, nossa, absolutamente crucial para o sucesso do exame. Vamos ver como é que funciona. E o passo mais importante de todos acontece em casa. É isso mesmo, o jejum. A principal exigência é essa. A gente sabe que pode ser um pouco chato, um inconveniente, mas é fundamental, tanto para a segurança do procedimento quanto para a qualidade das imagens que vão ser geradas. E as regras são bem claras, bem fáceis de seguir. Se o exame for de manhã, o jejum é feito durante a noite. Se for à tarde, dá para comer uma coisinha leve antes das 9 da manhã. A regra geral é ter no mínimo umas 4 a 6 horas de jejum. Mas por que tudo isso? Simples. O jejum ajuda a evitar qualquer tipo de enjoo ou náusea que o contraste pode às vezes causar. Isso garante que o procedimento seja seguro e que as imagens fiquem perfeitas. Beleza, preparação feita, agora vamos falar do
do ingrediente mágico que faz tudo isso funcionar, o famoso contraste intravenoso. A melhor forma de pensar nele é exatamente essa, como um marca-texto super brilhante. Sabe quando a gente passa um marca-texto numa página de livro? A palavra se destaca. É a mesma coisa. O contraste não muda nada nos vasos sanguíneos, ele só faz eles se acenderem para a câmera do tomógrafo. É isso que permite que a máquina veja tudo com uma clareza total, se destacando dos tecidos em volta. É fascinante, né? E como ele funciona? Bom, primeiro, ele é injetado direto na veia, não é nada que se bebe. A partir daí, ele viaja pela corrente sanguínea e, voilá, faz as artérias e veias brilharem para o tomógrafo ver. O ponto-chave aqui é que, por ser na veia, ele se espalha muito rápido pelo corpo. E é por isso que, para esse exame específico, não se usa contraste oral. O foco é total, 100% no sistema circulatório. Certo? Já dentro da sala de exame, o posicionamento é bem específico. Deitado, de barriga para cima e com os braços levantados acima da cabeça. Eu sei, pode parecer uma posição meio esquisita, mas tem um motivo muito importante para isso. Levantar os braços garante que eles não fiquem na frente do peito ou da barriga, sabe? Isso dá para o aparelho uma visão limpa, totalmente desobstruída da área que precisa ser examinada. E agora, com tudo pronto e no lugar, a parte de alta tecnologia entra em cena. É a hora do tomógrafo começar a mapear o corpo. E a precisão, gente, é impressionante. E nesse processo, o timing é tudo, absolutamente tudo. Para conseguir a imagem perfeita, o scanner tem que começar a funcionar no exato segundo em que o contraste chega no seu brilho máximo lá na artéria que está sendo estudada. Tentar fazer isso no olhômetro, manualmente, é quase impossível. E é exatamente aí que entra uma tecnologia chamada Smart Prep. E como o Smart Prep funciona? É genial! Primeiro, o técnico faz um escaneamento rápido e coloca um alvo digital, chamado de ROI, bem em cima da artéria principal. Segundo, esse alvo fica ali assistindo digitalmente, só esperando o contraste chegar. E terceiro, no momento em que o contraste atingiu o pico de brilho, ele, pá, aciona o escaneamento principal automaticamente. É como se ele dissesse para a máquina, é agora. Isso garante que a imagem saia perfeita, todas as vezes. É incrível. E é importante saber que não existe uma angiotomografia tamanho único, sabe? Não é um procedimento padrão. Pelo contrário, o protocolo é totalmente personalizado. Ele é ajustado dependendo da área que os médicos querem investigar, seja o peito, a barriga, as pernas, os braços ou a cabeça. Vamos pegar o exemplo da aorta, a nossa maior artéria. A precisão é notável. Se o estudo for da aorta torácica lá no peito, o escaneamento vai de cima dos pulmões até a parte de cima do abdômen e o sensor, o ROI, fica bem no arco aórtico, aquela curva grande que sai do coração. Agora, se for a aorta abdominal, o escaneamento muda. Vai da parte de baixo do peito até a bacia e o sensor é posicionado perto das artérias dos rins. Cada detalhezinho é ajustado para se ter a máxima precisão no diagnóstico. E essa mesma lógica, essa otimização, vale para todo o resto do corpo. Quer ver? Para os membros inferiores, o exame vai do abdômen até a pontinha dos pés, e é tão sofisticado que consegue pegar tanto a fase arterial quanto a venosa do fluxo de sangue. Já para os braços, o braço que está sendo examinado fica do lado do corpo, para ter uma visão bem limpa. E quando o exame é da cabeça, o foco é nas carótidas, e o sensor do Smart Prep fica posicionado ali no pescoço. Fica bem claro, né? Cada parte do corpo tem seu próprio protocolo, sua própria receita de bolo. Agora, o escaneamento em si é muito rápido, questão de segundos. Mas não para por aí. Depois que a máquina para, começa o verdadeiro trabalho computacional. É a hora de transformar centenas de imagens fininhas, planas, em um modelo 3D super detalhado. E quando eu digo fininhas, eu quero dizer muito fininhas. A máquina captura fatias do corpo com apenas 1,25 milímetros de espessura. Para você ter uma ideia, isso é mais fino que um fio de espaguete. É essa resolução absurda que é a chave para um diagnóstico tão preciso. A melhor forma de visualizar isso é imaginar um pão de forma. O que o tomógrafo faz essencialmente é tirar uma foto super detalhada de cada fatia individual desse pão. Centenas delas. E aí um computador super potente pega todas essas fatias e empilha tudo de novo. Ele reconstrói o pão inteiro, só que agora em um modelo digital tridimensional que pode ser girado e examinado de qualquer ângulo que se queira. É genial. E o resultado final não é só uma imagem. É um kit completo de ferramentas de visualização. Os médicos conseguem ver o corpo de frente, o que chamam de reconstrução coronal, de lado, que é a sagital, e o mais legal, eles têm um modelo 3D completo que pode ser girado, aproximado, dá para inspecionar cada cantinho de cada vaso sanguíneo, procurando qualquer coisinha fora do normal, como um aneurisma ou um bloqueio.
É, no fim das contas, uma verdadeira janela para dentro do nosso corpo, construída passo a passo. Desde a simples preparação em casa até o poder da reconstrução 3D, a angiotomografia pega dados que seriam invisíveis e transforma em mapas detalhadíssimos que podem, literalmente, salvar vidas. Aí a pergunta que fica no ar é: se hoje a gente já consegue navegar por dentro das artérias humanas com essa clareza, o que mais a tecnologia vai nos permitir ver amanhã? Que outras fronteiras da medicina a gente vai cruzar? É algo para se pensar. Olá! Já pararam para pensar no que tem dentro da nossa mão? É que, sério, ela é uma verdadeira obra de engenharia. Hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça, osso por osso, e entender de vez como essa estrutura incrível funciona. Essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Porque, à primeira vista, a mão pode até parecer um emaranhado de ossos, sabe? Mas, na verdade, existe um projeto super lógico por trás de toda essa complexidade. E é exatamente esse projeto que nós vamos desvendar agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o projeto geral, depois mergulha na palma, nos dedos e no punho. Aí, a gente conecta tudo e, no finalzinho, faz aquela revisão rápida para garantir que tudo ficou na memória. Vamos nessa? Ok, vamos começar. Primeira sessão, o projeto da mão. O jeito mais fácil de entender é pensar na mão como se fosse um mapa com 3 grandes regiões, 3 distritos. Entender esses 3 componentes é, sem dúvida, a chave para entender todo o resto. E aqui estão eles, os nossos 3 grupos principais. Primeiro, os metacarpos, que formam a estrutura da palma. Depois, as falanges, que são os ossinhos dos dedos. E, por fim, o carpo, aquela base super engenhosa que forma o punho. São basicamente os blocos de construção que a gente vai analisar um por um. Certo? Começando pela palma da mão. Chegamos nos metacarpos. Pensem neles como se fossem as vigas de uma construção, sabe? A fundação da mão, a estrutura central de onde todo o resto se expande. O número mágico aqui é 5. Nós temos exatamente 5 ossos metacarpais. E eles são numerados de 1 a 5, sempre em algarismos romanos, e a contagem começa pelo polegar. Bem simples, né? E o mais legal é que cada metacarpo é muito simples. Todos eles seguem essa mesma estrutura de 3 partes. Tem uma base, que se conecta lá no punho, um corpo, que é a parte longa do meio, e uma cabeça, que se articula com o dedo correspondente. É um design que se repete e que funciona super bem. Bom, saindo da palma, a gente sobe para a próxima camada da nossa construção, os dedos. É aqui que a gente entra no território das falanges, que são aqueles segmentos que dão toda a nossa destreza, toda a nossa habilidade de pegar as coisas. E o número aqui dá um salto, hein? São 14 falanges no total em cada mão. Mas como é que elas se distribuem entre os dedos? E aqui está o pulo do gato. 4 dos nossos dedos seguem a regra de ter 3 falanges cada um. Só que o polegar é o diferentão do grupo. Ele tem só 2. E é justamente essa pequena diferença que permite aquele movimento de pinça, que é fundamental para a gente segurar objetos. Para não ter nenhuma confusão, vamos só definir esses termos rapidinho. A falange proximal é sempre a que está mais perto do punho. A distal é a que fica lá na pontinha do dedo. E nos dedos que têm 3 falanges, a medial fica... ela fica no meio. Fácil, né? E agora, minha gente, chegamos na parte mais complexa da nossa estrutura, o carpo, ou seja, o punho. Pensem nele como uma verdadeira maravilha da engenharia que conecta a mão ao braço, permitindo uma mobilidade que é simplesmente incrível. O carpo é formado por 8 ossos pequenos e curtos. O grande segredo para não se perder nesse monte de ossinhos é saber que eles estão organizados de forma perfeita em 2 fileiras, cada uma com 4 ossos. E aqui está o nosso mapa do tesouro. A gente tem a fileira proximal, que é a mais perto do antebraço, e a fileira distal, que se conecta com a palma da mão. Entender essa organização em 2 fileiras é o que facilita tudo na hora de saber a ordem dos ossos, indo da lateral para a medial. Tá, mas e agora? Como que a gente decora todos esses nomes complicados? Calma, que tem um truque. Os anatomistas usam há muito tempo uma frase mnemônica. Para cada letra inicial, um osso. Assim, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, e aí vem o capésio, trapezoide, capitato e amato. É uma ferramenta poderosíssima para fixar essa sequência na cabeça. Agora que a gente já conhece todas as peças do nosso quebra-cabeça, vamos para a parte da montagem. Vamos ver como cada um desses componentes se encaixa perfeitamente para formar um sistema que é funcional e totalmente coeso. A conexão entre as partes segue um caminho bem claro, bem lógico.
A força e o movimento viajam do carpo, lá no punho, passam pelos metacarpos que estruturam a palma e chegam até as falanges, nas pontas dos dedos. É como uma cadeia de montagem perfeita. Beleza? Para ter certeza de que tudo isso ficou bem guardado, vamos fazer uma revisão final num ritmo mais acelerado. É hora de testar o conhecimento que a gente construiu junto até aqui. Primeira pergunta, bem direta. Quantos metacarpos formam a palma da mão? 5, exatamente, um para cada dedo. Moleza. Próxima pergunta, qual é o dedo que é exceção à regra? Aquele que tem só 2 falanges. O polegar é exatamente essa característica que dá a ele aquela mobilidade toda especial. E a última, para fechar, qual é aquela ferramenta secreta que a gente usa para lembrar o nome dos 8 ossos do carpo? E aqui, para a gente encerrar, tá o resumo final. Os números, a frase mnemônica e, o mais importante de tudo, o porquê de a gente ter visto tudo isso. Conhecer essa arquitetura não é só curiosidade, é algo fundamental na área da saúde, desde a análise de uma radiografia até o tratamento de lesões. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que olharem para uma mão, o que vão enxergar? Um simples conjunto de ossos ou uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica?